Bom dia, primeira série. Iniciando a gravação da aula de hoje, dia 6/8, aula de literatura, temática a prosa no trovadorismo português. A aula de hoje encontra-se na página 46 da apostila de vocês. Para a gente iniciar a prosa do trovadorismo, eu vou relembrar com vocês um pouquinho as características desse período que nós estamos estudando, que é o trovadorismo português. O trovadorismo é um período que surgiu na época medieval, por volta do século XII, foi considerado para a gente a primeira manifestação literária e recebe esse nome de trovadorismo porque as manifestações, as produções da época eram chamadas de trova. E as pessoas que apresentavam eram os trovadores. Por que a ideia de trova? Porque a poesia produzida na época era totalmente vinculada às questões musicais. Ou seja, a música e a literatura da época estavam juntas. Portanto, a poesia era feita para ser cantada e não declamada como nós conhecemos hoje. Então, esse desenvolvimento no século XII foi marcado principalmente para por uma preocupação em agradar a sociedade da época e por manifestações religiosas. Então, tudo que era produzido tinha que passar pelo crivo da igreja, vamos dizer assim, e estava voltado para difundir os valores cristãos, os valores religiosos. A gente poderia dizer que a produção literária dessa época medieval, ela era uma produção de cunho religioso. Mas as cantigas que nós lemos falavam de amor. Sim, mas era um amor puro, um amor idealizado. Não havia sensualidade, não havia aquela preocupação com o relacionamento, claro, vívido, que nós vamos ver nos poemas mais à frente, nas produções mais à frente. E nessa mesma época aqui, que nós teremos a produção das cantigas, que nós já estudamos, que elas serão organizadas em cancioneiros, nós também tivemos o desenvolvimento da prosa medieval. Vale destacar que a prosa medieval ela vai se desenvolver entre os séculos X, lembrar aí que o trovadorismo começa por volta do século XII, e o século XV. Então, nós teremos aí 5 séculos de produção de prosa medieval. Nossa, então antes da gente começar as produções das cantigas, a prosa medieval já estava em desenvolvimento? Se a gente for observar, sim. Por quê? Nós tínhamos a produção de pequenos textos, lembrar que quando a gente fala produção não é publicação, tá? Nós não tínhamos ali essa facilidade de escrever, de publicar, mas nós tínhamos criações, manifestações dos chamados jograis, que eu já comentei com vocês, que eram apresentações ou de histórias que eram relatadas, contadas, ou de peças teatrais, não se tinha essa ideia ainda de que nós temos hoje do teatro, ou encenações de pequenas esquetes, ou até mesmo apresentações de acontecimentos, representações de fatos, mas era um desenvolvimento já do que a gente conhece como prosa. Por isso que a gente diz que foram 5 séculos de produção aí de prosa medieval. Então, seguindo esse sentido, é possível afirmar que os primeiros registros de prosa medieval se manifestaram ali por volta do século XIII, aqueles registros propriamente ditos, como se nós disséssemos, não, a partir de agora nós temos a ideia do que realmente é a prosa. Porque antes disso, quando tínhamos os jograis e essas outras apresentações, a gente não tinha ainda a noção de que aquilo era manifestação literária. A partir do século XIII, começamos a produzir, a ter conhecimento das produções das chamadas novelas de cavalaria, que com certeza vocês já devem ter lido ou ouvido falar alguma coisa. Porque são aquelas famosas histórias de O Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, Lancelote, o Primeiro Cavaleiro, A Demanda do Santo Graal, que são novelas bem antigas, que tinham todo esse cunho medieval, essa ideia do trovador. Algo mais da nossa atualidade, que talvez, para quem gosta, talvez já assistiu e deva ter observado, é a famosa trilogia Senhor dos Anéis, que tem todo esse cunho medieval, toda essa ideia, a mistura do misticismo, não vou dizer o cristianismo, mas há toda uma crença religiosa ali, há todo um misticismo envolvido ali, e o que permeia tudo, além dessas questões aí, é exatamente a busca pela vitória, a conquista de alguma coisa.
que é o que vai mover os famosos cavaleiros nessa época aqui das novelas de cavalaria. Então, só para vocês associarem, hoje nós teríamos como representação essa trilogia O Senhor dos Anéis. Então, na metade do período do trovadorismo, assumiu um perfil religioso e também de contexto histórico e genealógico essas produções aí chamadas de novelas de cavalaria. E é interessante a gente destacar que havia uma composição muito mais narrativa, ou seja, preocupada em relatar, em narrar os acontecimentos, os fatos, e deixa-se de lado, né, abandona-se aquela questão musical. Quando a poesia surge no trovadorismo, nós temos toda uma preocupação melódica, toda uma preocupação com essas características musicais. A prosa ela já vai deixando isso de lado, a prosa medieval. Tanto que, após o trovadorismo, nós teremos o humanismo, que é uma produção, né, um período de produção totalmente desvinculado da música. Agora a poesia passa a ter caráter poético mesmo. Não são mais cantigas, não é mais poesia para ser cantada, mas é poesia para ser lida, né, declamada, e isso, na verdade, é herdado dessas características que começam a surgir com a prosa medieval. Produzir um texto que pudesse ser totalmente desvinculado da música, que pudesse contar, que pudesse relatar. Ok até aqui, pessoal? Certo para todo mundo? Ok. Quais são as características dessa prosa medieval que surge aí, então? Primeiro, temas religiosos presentes, tanto profanos como mitológicos, assim como históricos. Então, quando a gente fala de profano, aquela ideia de mostrar o que é pecado, né, o que é errado, a presença do inferno, a presença do diabo. Vocês lembram aí que lá no medieval, né, o rei, que era o representante de Deus aqui na Terra, comandava com mãos de ferro essa questão, essa opressão aí, né? O que você está fazendo tem que ser feito para agradar o rei, porque o rei é um representante de Deus aqui. Então, havia toda essa pressão sobre o povo e uma divisão bem nítida do que era sagrado e do que era profano, do que era certo, do que era errado, do que era sagrado e do que era pecado. E a ideia do mitológico, né, desses seres que surgem aí, então há essa preocupação também em retratar esses seres mitológicos que querem atrapalhar a vida das pessoas, as conquistas dos cavaleiros, e a preocupação histórica em relatar os acontecimentos, as conquistas, as lutas. Pensem aí, né, lembrem que essa época é quando surgem as famosas cruzadas, né, os cavaleiros que lutam em nome do rei, mas com o objetivo também de ganhar glória, lógico, né, no reino, mas ganhar o coração da amada, porque se eu for um cavaleiro, né, valente, um vitorioso, se eu for reconhecido ali, né, pelo rei, se eu for consagrado, um grande cavaleiro do rei, eu tenho mais facilidade de ganhar como prêmio o coração da mulher amada. Os personagens, que seriam sempre nobres, donzelas, né? Nós já vimos isso, que é característica também das cantigas, ambos sendo retratados como o herói e a mocinha. Então, há uma preocupação em retratar a nobreza, as mulheres que são donzelas, puras, estão num patamar elevado, são sempre inacessíveis. Há um contexto medieval sempre presente, né? O retrato aí do feudo, do comportamento do feudo, o relato aí das conquistas, dessas cruzadas. Então, todo o aparato histórico é representado aqui nessa prosa, né, nessas manifestações de prosa medieval. Há uma preocupação também em se registrar o momento como documento, devido àqueles relatos em versos retratando sobretudo a imagem da população do período, ou seja, aqueles relatos em versos que acontecem lá na produção das cantigas trovadorescas, é substituído aqui, né, a ideia dos versos pela prosa. Então, quando eu tenho o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, eu tenho um texto registrado, né, em forma de prosa, um texto registrado em forma de prosa, que funciona como um documento. Por que um documento? Porque eu quero retratar, relatar, né, descrever como foi a conquista do rei Arthur com os seus cavaleiros, com os seus acompanhantes, né, com aqueles que o estavam seguindo, para conquistar, para ganhar essa vitória e essa glória. E há toda uma preocupação aqui em mostrar, em retratar a população do período.
como as pessoas reagiam diante da presença dos cavaleiros, como que as pessoas reagiam diante dessa situação aí de luta, de conquista. Então, todo o relato histórico, apesar dele estar voltado, como nós vimos aqui no segundo tópico, para a nobreza, ele também buscava retratar a população, o povo, né, as classes mais inferiores. Nem que fosse para destacar que elas eram subordinadas, que elas deviam explicação ao rei, mas eram retratadas ali. Temas místicos e sobrenaturais constantemente presentes, a gente retratou isso, né? A presença de gigantes, de ciclopes, né? Toda essa questão mitológica, mística e sobrenatural. E os ideais pessoais do cavaleiro. E aí vou destacar novamente o papel do cavaleiro aqui, que é sempre visto como forte, bravo e destemido. Quero destacar para vocês esse papel do cavaleiro medieval aqui, porque lá no século XII, em Portugal, né, na ideia, na Europa, o cavaleiro ele é essa figura forte, bravo, destemido, sempre herói. E aqui no Brasil, quando a gente chegar lá no século XIX, com o desenvolvimento do romantismo no Brasil, nós teremos uma exposição, vamos dizer assim, uma associação dessa ideia do cavaleiro medieval aí, que vai ser representado para a gente de que forma? Ué, então nós teremos cavaleiros medievais aqui? Não, nós teremos essa ideia do herói, que aqui no Brasil será representado pela figura do indígena, pela figura de um ser nativo. Então, se em Portugal, no século XII, o cavaleiro medieval, ele era para a gente essa ideia de força, de bravura, de grandeza, aqui no Brasil, no século XIX, o índio vai representar para a gente essa ideia de força, de bravura, de grandeza. Por que a associação do índio com o cavaleiro medieval? Porque são dois elementos que fazem parte do desenvolvimento cultural, do desenvolvimento civilizatório da época. O cavaleiro, porque estava em busca, né, das conquistas para o rei. Então, era o costume social da época. E o índio, no Brasil, porque estava defendendo o seu espaço, o seu território. E se torna um elemento, né? Se torna uma pessoa, um ser responsável, importante para o processo civilizatório. Tanto que no romantismo nós vamos buscar, né, a ideia de criar uma identidade brasileira. E o índio ele é importante nesse papel, porque a cultura, os costumes, as cores, a sua ideia de paisagem, de preservação, de imagem natural, ela é muito ressaltada. Assim como o cavaleiro via, né, a batalha como, vamos dizer assim, momento de prazer, né, um santuário, o índio vê o seu contato com a natureza exatamente como esse momento prazeroso também. Ficou claro, gente, para vocês, né? Ok? Pra gente aí dar continuidade? Sim? Não? Alguém dá um ok pra mim aí? Ok, obrigada, Thaís, Carol, Samuel. Continuando então, pessoal. Além das chamadas novelas de cavalaria, a prosa medieval ela vai se dividir, na verdade, em 4 aspectos diferentes. Então, nós teremos 4 produções diferentes na época. As chamadas novelas de cavalaria, que nós já comentamos, que são também chamados de romances de cavalaria. Os escritores medievais vão explorar os temas heróicos e mitológicos, alguns aspectos místicos, amorosos, são divididos em capítulos, há sempre a consolidação dos feitos do herói, né, intercalado aí pela busca do seu amor, pelas donzelas do medievo. Então, a gente vai voltar daqui a pouco às novelas de cavalaria, mas é, na verdade, a maior produção da época. Entretanto, não são únicas. Nós tivemos também agiografias, nobiliários e cronicões. O que foram essas produções, esses manifestos literários? As agiografias representavam textos em prosa que revelavam a vida ou biografia dos santos, ou seja, narrativas muito comuns. Hoje a gente costuma ver também esses livrinhos voltados para relatar, né, para retratar a vida dos santos, mas de cunho totalmente religioso, né? Quem era Santa Luzia, quem era São Pedro. Então, durante esse período aí na Idade Média, em que a religiosidade ela se fez, né, latente e presente o tempo todo,
conhecer a vida dos santos era extremamente necessário para a sociedade medieval. Então, essas hagiografias eram pequenos textos produzidos para retratar exatamente a biografia dos santos, para se ter conhecimento da vida dos santos, destacando alguns como mártires, outros como heróis, né? Mas sempre voltado para essa questão religiosa. Os nobiliários foram produções também bem ativas na época, porque eram chamados os livros da linhagem. Estavam focados exatamente nas produções das chamadas árvores genealógicas ou estruturas hereditárias, perdão. Ou seja, conhecer a estrutura hereditária daquela família, conhecer, né, os costumes e quais são os seus parentes, os seus parentescos, os sobrenomes que formaram aquela família. Então, na verdade, eram livros de linhagens que eram encomendados. Vocês devem já ter conhecimento, já devem ter visto os famosos brasões de famílias que surgiram nessa época aqui. Então, encomendavam-se os nobiliários, que eram esses livros de linhagens, para se descobrir o rei ali veio de que família. E ao mesmo tempo que você ia fazendo a árvore genealógica, você também destacava os costumes. O rei Antônio, exemplo, tá? O rei Antônio de Aragão veio da linhagem do rei José da Conceição, que tinha costume de sair para caçadas, que veio da linhagem. Então, você tinha toda essa história das famílias aí, uma espécie de genealogia. E os cronicões, como o próprio nome já diz, né? Crônicas, produzidos na época, que tinham aspectos totalmente retratáveis de características do momento, acontecimentos do momento. Ou seja, fatos medievais que aconteciam como as cruzadas, as batalhas, as conquistas de território. Tudo isso eram motivos, eram motins, vamos dizer assim, para transformarem-se numa crônica, num relato, num acontecimento do momento. É como se o cavaleiro tal saiu para conquistar determinado território, a partir desse fato alguém já vai produzir uma crônica, ou seja, já vai relatar, produzir uma reflexão, né, desse acontecimento do cotidiano, desse fato do cotidiano ali. Todos os cavaleiros têm uma função, mas esse saiu para fazer isso, então eu vou retratar esse acontecimento. A gente poderia dizer que é muito mais, né, recebem o nome de cronicões, porque são fatos do cotidiano, porém eram muito mais narrativos, estavam voltados muito mais para narrar acontecimentos, né, fatos do dia a dia. Certo? Até aqui ok, pessoal? Então, nós vamos agora dar uma ênfase maior às novelas de cavalaria. As imagens que a gente conhece das novelas de cavalaria são sempre as mesmas, né? Cavaleiros armados, em cima de cavalos, né? Com lanças, com espadas. Há sempre, né, aquela preocupação em fazer algo para ter a recompensa, para ser reconhecido, para ganhar honras diante do rei, sobretudo a ideia da amada, né? Do coração da amada. Eu comentei com vocês do filme Coração de Cavaleiro, que é um filme que retrata bem essa ideia aqui das novelas de cavalaria. Nós temos vários, mas é porque esse filme ele traz bem delimitado, ele tem a presença das cantigas, né, as apresentações nos palácios, os chamados saraus que se faziam na época também. Então, esse filme Coração de Cavaleiro, ele enfatiza bem as características do trovadorismo. E quando a gente fala de novela de cavalaria, algumas não podem passar despercebidas, né? Por exemplo, a chamada Demanda do Santo Graal, que foi essa busca ali, né, pelo cálice que guardava o sangue de Cristo, acho que é uma das novelas mais antigas e do qual se tem mais conhecimento. Vira e mexe, a gente ouve alguém comentando sobre isso aí. Para quem gosta de ler Dan Brown, o Código da Vinci está baseado nessa ideia aí da demanda do Santo Graal, que é exatamente a busca, né, ali a descoberta pelo lugar, né, onde estava escondido o cálice com o sangue de Cristo. Outras novelas são bem conhecidas, como O Rei Arthur e seus Cavaleiros, Tristão e Isolda, que traz a história de amor ali proibida dentro dos palácios nessa época medieval. Então, essas narrativas que permeiam esse momento são riquíssimas, são repletas de detalhes e trazem para a gente uma preocupação tamanha com essa questão religiosa e essa questão histórica das conquistas, das lutas, que são tão evoluídas, tão desenvolvidas,
que nos levam a perceber, até mesmo a questionar como que naquela época, né, em pleno século XII, XIII, XIV, se tinha essa visão literária tão desenvolvida. Não sei se alguém já leu alguma coisa, né, desse nível, desse tipo de produção, mas são perfeitas as produções, são perfeitas as descrições, que em pleno século XII a gente não imaginaria, né, que teria essa ênfase aos detalhes, às características do momento. Então, como eu comentei com vocês, essas duas são as que nós vamos destacar agora, a Demanda do Santo Graal e a história de Tristão e Isolda. E para a gente já ir encaminhando para a interpretação, vou comentar um pouquinho sobre a história de Tristão e Isolda aí com vocês, para a gente estar corrigindo as atividades da página 48. Tristão e Isolda conta aí o amor impossível vivido pelo cavaleiro Tristão e a jovem Isolda. Por que é um amor impossível? Porque a Isolda ela já é prometida ao rei Marcos, que é o tio de Tristão. Então, nós temos ali toda uma história de amor que, além de ser impossível, né, nós temos ainda a questão de honra, a questão de traição. Tristão ele era um cavaleiro muito bem conhecido. O rei defendia a honra de Tristão, defendia a força, a lealdade de Tristão, só que ele apaixona-se por quem? Por Isolda, que é a prometida do rei. A partir daí, o casal começa a enfrentar todas essas dificuldades para tentar ficar juntos, encontros furtivos, encontros às escondidas. Só que nós temos um outro cavaleiro que morre de inveja de Tristão, que não aceita o fato do rei colocar o sobrinho como cavaleiro principal, e tenta, de qualquer forma, abrir os olhos do rei, que é o Cariado. Cariado, além de ser também um cavaleiro, ele tem a questão aí da inveja, né? Não é que ele cobiçava Isolda, ele cobiçava o cargo de Tristão. Então, toda a obra ela vai partir da ideia de valores sociais, morais da época, valores religiosos e, acima de tudo, a lealdade do cavaleiro. Então, lá na página 47, nós temos ali um trechinho de Tristão e Isolda. Eu vou ler só algumas partes para destacar com vocês a produção da época, para destacar os termos que foram usados ali. Tristão amava Isolda com um amor imutável. Ela igualmente. Levavam a vida do mesmo modo, cortês e agradável. E o seu amor era de tal força que pareciam só ter um coração e uma alma. Observem aqui que todos os dois são da corte. Não é como as cantigas, em que a mulher era inacessível, porque ela era de uma classe social elevada e o cavaleiro estava, né, o trovador estava numa situação inferior. Não, o que acontece aqui é que o amor é impossível porque Isolda é prometida do rei. Vários na corte o notaram e o casal foi falado, mas ninguém sabia as coisas com toda certeza, e o que se contavam eram unicamente boatos. Então surgiram ali as fofocas do envolvimento dos dois. Tristão tinha por companheiro e por um vassalo de nobre família chamado Cariado, que era da sua idade, com o qual partilhava várias vezes o quarto no interior do castelo. Era um fiel do rei Marcos, sempre atento a agradar-lhe, mas invejava os favores com que ele cumulava o sobrinho. Uma noite em que repousavam juntos na mesma cama, mal Cariado adormeceu, Tristão esgueirou-se de perto dele e saiu. Caíra a neve e a lua brilhava com tanta claridade que dir-se-ia ser dia. Tristão chegou à vedação do pomar, que se encontrava sobre o quarto das mulheres, afastou uma plancha da paliçada por onde costumava penetrar. Brangia pegou-lhe na mão e conduziu-o à rainha Isolda. Então, não vou continuar aqui não, mas só para vocês verem a preocupação com os detalhes, a riqueza dos detalhes ali. Cariado e Tristão encontravam-se no mesmo local, né? Dormiam aí no mesmo local. E Tristão sai à noite para poder encontrar com quem? Com a rainha Isolda. E a Brangia é a dama de companhia da Isolda, que era quem facilitava o encontro entre os dois. Na verdade, a obra toda é marcada por essa questão aí do amor impossível, por as questões religiosas, mas também há uma ênfase muito grande à questão da traição, a questão aí de como era necessário ser fiel ao rei como cavaleiro, o que não acontece com Tristão. A gente vai fazer, assim, uma explicação mais rápida das questões, como eu estarei enviando para vocês os slides depois, então não precisam se prender e estar anotando todas as respostas ou conferindo tudo agora não, tá, pessoal?
Que características do amor entre Tristão e Isolda o aproximam do amor cortês e o diferenciam? Isso aqui a gente já até comentou. O que aproxima o amor de Tristão e Isolda do amor cortês? O fato de serem ambos amantes, né, ambos desejosos de um amor impossível. Então, era um amor que não era correspondido. E eu poderia citar ainda a questão dele ser um cavaleiro e era uma dama que era cortejada. Então, qualquer uma das duas ali poderiam ser citadas como características. O fato do amor ser impossível e o fato de que o cavaleiro estava sempre, né, inferior à dama ali nessa questão só de vassalagem, tá? Aqui não é a questão social. E o que os diferenciam? O fato de que tanto Tristão quanto Isolda são da nobreza, vivem no mesmo plano ideal, no mesmo nível social. Certinho, pessoal? Tá dando para acompanhar aí? Eu vou fazer só uma análise, um comentário no geral das questões, tá bom? Para depois vocês corrijam, ok? Respondam aí para mim se estão acompanhando, se está ok. Ok. Considerando o período medieval, época em que se passa a história de Tristão e Isolda, por que o amor de ambos é impossível? E aí, gente, é impossível porque se ela é prometida do rei, não havia qualquer possibilidade de separação aí. O casamento é uma união indissolúvel. E, na verdade, Isolda ela já era casada com o rei, né? A gente fala a escolhida, a prometida, porque desde tantos anos atrás, né, ela já era prometida ao rei. Página 48. Então, ela é prometida de anos e anos ao rei, portanto, o casamento era indissolúvel. No trecho lido, são apontados para que razões são apontados para a inveja que Cariado sente dos amantes? Exatamente o fato do rei proteger tanto o Tristão e não ter a lealdade que ele exigia. Exatamente é esse o motivo da inveja. Cariado queria ser o protegido do rei. Cariado queria ser conhecido como cavaleiro medieval, grande cavaleiro, como era Tristão. E ele observa que Tristão tem tudo na mão, mas trai o rei, né? Não é fiel. Que argumentos Cariado usa para convencer o rei de que ele deve tomar uma providência contra os amantes? O fato da lealdade, que é uma característica exigida dos cavaleiros da época. Ele questiona o rei, depois vocês podem continuar a leitura lá daquele trecho, dizendo o seguinte: se os seus homens não forem leais ao senhor rei, como poderemos exigir alguma coisa do povo? Como poderemos pedir que o povo seja leal? Então, ele questiona o rei que ele deve tomar uma providência, né? Ele não diz para o rei, você está sendo traído. Ele diz que o rei deve averiguar e tomar uma providência, porque senão ele será visto como um rei que não exige lealdade. E por que o rei resiste em acreditar na fala de Cariado? Pelo simples fato dele ser rei, né, estava numa posição superior e estava aí apaixonado por Isolda. Nem passa pela cabeça dele que Isolda poderia estar o traindo. Em momento algum, ele imagina que Isolda, a mulher que ele ama, com quem ele se casou, poderia estar traindo. Certinho, pessoal? Não terá como a gente fazer todas, mas vamos fazer pelo menos algumas aqui. Uma das marcas do trovadorismo, página 49, é o amor cortês. Assinale as alternativas que contêm procedimentos típicos da cortesia amorosa. Vamos destacando as que estiverem erradas, a gente vai corrigindo, vocês podem ir anotando aí. Descrição em relação à amada, né, a questão da mesura, o trovador não deve identificar a identidade da sua amada, que pode ser uma mulher comprometida ou casada. Correto. Nós temos aqui a ideia da mesura, que foi o que eu comentei com vocês. Não se nomeia a mulher amada. Ciúme. O trovador deve demonstrar em seus versos sentimento de posse em relação à mulher, invejando os que estão próximos dela. Em momento nenhum nós temos essa preocupação com o ciúme com a relação de posse. Tanto que o cavaleiro medieval, ele demonstra a situação de vassalo, ou seja, ele está cortejando, ele é ali um servo da mulher amada, então ele não demonstra sentimento de posse. O trovador ele deve sofrer a coita amorosa. A coita de amor é o sofrimento de amor, né? Dedicar-se à amada de modo incondicional e fiel. Isso aí é verdade.
É um sofrimento ali amoroso. O trovador nunca deve partir para a guerra ou pôr a sua vida em risco, pois deixaria a mulher desamparada. Se era a marca dos cavaleiros medievais a conquista, então esse nunca está errado aí, né? E lembrar também que nas cantigas de amigo, o tema é exatamente essa ausência do cavaleiro, essa saudade do amado aí, né? Do trovador, desculpa, que está distante porque está guerreando, porque está lutando em nome do rei. O ambiente em que a mulher vive é campesino, mesmo assim o trovador a trata como uma mulher nobre que vive no ambiente palaciano. Ao contrário, o ambiente ele é palaciano, ela não vive no campo. A mulher das cantigas trovadorescas, ela vive exatamente no ambiente do palácio, ela vive exatamente na corte ali no meio do ambiente do rei, dentro dessa ideia de nobreza, de alta sociedade. O trovador deveria manter em relação à dama, uma posição de vassalagem amorosa, submetendo-se humildemente a ela. Correto? Que é a ideia do vassalo, né, do servo. Nenhuma riqueza seria tão importante quanto o amor da mulher amada, idealizada como a mais perfeita e pura entre todos. Correto também. Então, nós vamos assinalar aqui as alternativas A, C, F e G como alternativas corretas que trazem características do que é o amor cortês. Na segunda questão, nós temos ali uma cantiga de amor. É uma cantiga de amor porque ele já começa dizendo, né, senhora minha. Então, a ideia de senhor, de senhora. Pessoal, nem sei se já avisou aqui que vai acabar. E aí é uma cantiga de amor em que fica representado para a gente a situação de sofrimento do eu lírico. Eu vou encerrar por aqui, vou só passar para vocês o gabarito das questões, vocês anotem aí, ok? Porque eu acho que daqui a pouco a aula vai estar encerrando. Faltam 13? Faltam 9 horas, né? Termina 9, não é? Desculpa, não é 8h50 não? Não, tá certo então, desculpa pessoal, confundi aqui com o horário do fundamental. Ok, obrigada. Então, vamos lá. É uma cantiga de amor. Vou voltar, então. A questão 2 é uma cantiga de amor. Já começa dizendo senhora minha, então já enfatiza ali o papel da mulher como aquela, né, que está num patamar elevado, como aquela a quem ele deve aí a honra, né? Ele deve aí a ideia de vassalagem. Então, eu tenho senhora minha, desde que vos vi, lutei para ocultar essa paixão que me tomou inteiro o coração. Mas não posso mais e decidi que saibam todos o meu grande amor, a tristeza que tenho, a imensa dor que sofro desde o dia em que vos vi. Parece que ele vai agora contar para todo mundo que ele ama a mulher amada, né? Que ele vai abrir, né, o coração e colocar a boca no trombone, mas ele vai fazer isso em forma de poesia, em forma de trova. Não é que ele vai contar para todo mundo quem é a mulher, falar o nome dela, não. Ele vai exatamente produzir uma poesia que é a cantiga. Então, uma característica desse fragmento, também presente em outras cantigas de amor do trovadorismo, é exatamente a situação de sofrimento do eu lírico. Tá? Eu não tenho concretização amorosa, como diz a letra A. Eu não tenho coita de amor sentida pela mulher, pela senhora. A coita de amor é característica do trovador. A situação de felicidade expressa pelo eu lírico, isso não acontece aqui, ao contrário, ele sofre por amor. E eu não tenho o bem-sucedido intercâmbio amoroso, ou seja, a concretização. A única característica observável aqui é a situação de sofrimento do eu lírico, que deixa nítido pra gente que ele a ama, sabe que o amor não é correspondido e sofre por isso. Então, alternativa B. É correto afirmar sobre o trovadorismo. Os poemas são produzidos para serem encenados, não é característica do trovadorismo. Os poemas são produzidos para serem cantados e não encenados. Então, esse aqui é o termo errado aí pra gente. As cantigas de escárnio e maldizer têm temáticas amorosas. Quem tem temática amorosa são as cantigas de amor e de amigo. As cantigas de escárnio e maldizer têm temáticas o quê, pessoal? Qual é a característica? São cantigas voltadas para o deboche, não é isso? Para a ironia. Então, elas não possuem temáticas amorosas, elas possuem temáticas críticas, né? Temáticas satíricas. Alguém deu ok aqui, mas não respondeu. Eu fiz a pergunta e ninguém respondeu. Nas cantigas de amigo, o eu lírico é sempre feminino. Correto. Nós temos a pessoa,
né, que é o eu lírico, que é a mulher amada que sofre por estar distante do amigo, que é o amado. Então, a letra C é a correta. As cantigas de amigo têm estrutura poética complicada. Não, nenhuma delas possui estrutura poética complicada. O mais complicado para a gente aí é a linguagem, né? É compreender o galego-português, mas a estrutura é bem simples. Tanto são simples que elas possuem aquelas repetições, que são os paralelismos, que são as ênfases em determinadas expressões, determinados momentos. Então, é repetida aquela mesma expressão, aquele mesmo verso. Então, não são complicadas. As cantigas de amor são de origem nitidamente popular. Não tem como, né, gente? Se representavam o palácio, a dama ali na corte, o envolvimento, né, do vassalo, com o envolvimento amoroso, né, do vassalo aí, do trovador por uma mulher da corte, então não era popular. Não tinham origens popular, pelo contrário, tinham origens do quê? Palacianas, dentro ali do ambiente da nobreza. Então, a alternativa correta é a letra C. Opa! A questão 4 é uma questão bem interessante, porque nós temos vários trechinhos de cantigas e nós temos que identificar pelas características se são cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer. Aí vocês podem ir respondendo aí, me ajudando aí no chat, tá? Eu tenho, neste país de manda-chuvas, tá, interessante destacar aqui que são cantigas, na verdade, são músicas populares, né, da atualidade, e que trazem pra gente a mesma temática das cantigas. Deixa eu parar um pouquinho aqui para lembrar isso a vocês. Hoje, muitas das nossas músicas populares, elas trazem pra gente essa ideia do sofrimento amoroso, essa ideia da coita, da vassalagem. Nós temos várias músicas atuais que trazem pra gente esse universo medieval. Não é essa referência ao cavaleiro, à dama, não, mas a referência a esse universo medieval dentro do sentimento amoroso. Homens que sofrem por amor, porque a mulher amada está num patamar elevado, está distante dele. Então, nós temos essa associação das cantigas trovadorescas às canções atuais, às canções populares. Neste país de manda-chuvas, cheio de mãos e luvas, tem sempre alguém se dando bem de São Paulo a Belém. Que representação vocês acham que nós temos aqui? Nós não temos questão amorosa, então não é uma cantiga de amor nem uma cantiga de amigo. Nós temos uma cantiga aqui de escárnio. Por que uma cantiga de escárnio? Porque você tem uma crítica no geral e você não tem uma associação direta para quem você está falando e de quem. Então, uma cantiga de escárnio. Ó, meu amor, viver é todo sacrifício feito em seu nome. Nós temos um eu lírico aqui que sofre por amor. Então, eu tenho uma cantiga de amor, número 1. Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam, os sinais vermelhos e perdem os verdes. Somos uns boçais. Há uma crítica bem direta, isso aí, 4, cantiga de maldizer, aos homens, né, no geral, à população, ao homem se referindo a homem e mulher, né, ao ser humano. Se o sonho acabou, não sei, meu amor, não quero saber, só sei que ontem à noite, sorrindo acordada, sonhei com você. É um eu lírico feminino. Então, esse acordado aí nos direciona para a cantiga de amigo. Então, nós temos 3, 1, 4, 2. Pessoal, alguma perguntinha? Alguma dúvida até aqui? Então, aguardem só um momentinho, vou estar encerrando a gravação.